Quem é Deus? Emmett Fox dá a seguinte definição: Deus é o nome religioso que damos ao Criador de todas as coisas. Mente é o nome metafísico de Deus e causa é o nome que damos à crença natural, a causa de todas as coisas. É claro que não podemos ver Deus com os nossos olhos físicos nem tocar-lhe com as nossas mãos. Só podemos contactá-lo através do pensamento, mas contactamos Deus sempre que pensamos nele. É esse o significado da expressão encontrar Deus dentro de nós. A primeira e mais importante coisa a entender é que Deus não é apenas uma classe superior de homem. A Bíblia diz que Deus é espírito e que aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Adorá-lo em espírito significa obter uma compreensão espiritual da sua natureza. Definir Deus seria limitá-lo, mas podemos obter uma excelente compreensão básica de Deus, considerando diferentes aspectos da sua natureza. Destes, há alguns aspectos principais que são mais importantes do que outros. Há várias verdades fundamentais sobre Deus, verdades que nunca mudam. Pensar em qualquer aspecto de Deus resolverá um problema na altura, mas se selecionar o aspecto certo, obterá o resultado ainda mais e com maior facilidade, porque as coisas invisíveis dele, o seu ambiente, o seu poder e divindade, tornaram-se claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo estendidas através das coisas extras. Aqui estão algumas frases e conceitos de Emmett Fox para definir cada um dos 7 aspectos de Deus. Deus não é apenas vivo e vivificante, mas é a vida. Onde Deus está, há vida. Quando estamos doentes, estamos apenas parcialmente vivos. Não estás cansado, deprimido, desanimado. Está apenas parcialmente vivo. Poucas pessoas exprimem Deus de forma adequada porque lhes falta o sentido da vida. A alegria é uma das expressões mais elevadas de Deus como vida. De facto, é uma mistura de vida e de amor, e a Bíblia diz que os filhos de Deus gritam de alegria quando nos apercebemos da nossa filiação divina. Precisamos de experimentar a alegria. A alegria tem sempre um efeito expansivo, tal como o medo tem um efeito de contração. Quando uma pessoa diz "não posso", há uma retração. Não se pode imaginar uma pessoa a dizer não posso de uma forma franca e otimista. Também não se pode imaginar uma pessoa a dizer sim, posso, com um gesto de egocentrismo. O corpo exprime sempre o pensamento. O pensamento da vida cura e inspira, enquanto os pensamentos do medo e da morte contraem e destroem. A compreensão da vida divina cura os doentes. Os animais geralmente respondem rapidamente e as plantas também, muito rapidamente, porque não têm aquele forte sentido de egoísmo pessoal que muitos seres humanos têm. Eles nunca pensam que não podem receber o bem ou que a doença é enviada para um bom propósito. Também não desanimam por não terem sido curadas mais rapidamente, pois o homem que é bom diante de Deus, ele lhe dá sabedoria, conhecimento e alegria. Eclesiastes 2:26. Deus não é a verdade, mas a própria verdade. E onde quer que esteja a verdade, aí está Deus. Há muitas coisas que são relativamente verdadeiras apenas em certos momentos e lugares, mas Deus é absoluto, a verdade em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Assim que reconhecemos Deus, que é absoluto, as coisas relativas desaparecem. Conhecer a verdade sobre uma doença cura-a. Jesus disse: "Conhece a verdade e a verdade libertar-te-á." Deves entender Deus como a verdade. Quando quiser obter informações sobre qualquer assunto ou se suspeitar que tem de lidar com um engano, se achar que alguém o está a tentar enganar, declare que a verdade divina habita nessa pessoa e se expressa através dela. Se o fizeres com suficiente clareza, ela falará a verdade. Quando tiveres assuntos importantes para tratar, como assinar um contrato de arrendamento ou um contrato, dedica alguns minutos a perceber a verdade divina. E se houver alguma coisa que precises de saber, ela virá ao de cima. É claro que as pessoas podem não ter qualquer desejo de o enganar, por alguma razão, ainda não estão totalmente expostas à situação. Sei de alguns casos em que foram evitados mal-entendidos graves porque alguém percebeu Deus como a verdade
Assim, todos os factos foram revelados. Também sei de casos em que a desonestidade intencional foi evitada da mesma forma. Deus é amor. Não é que Deus seja amoroso, mas que Ele é o próprio amor. E seria provavelmente verdade dizer que este é o aspecto mais importante de Deus e aquele que é mais importante para nós praticarmos. Não há nenhuma condição em que o amor suficiente não possa curar. A Bíblia trata da natureza de Deus e, à medida que as Escrituras se desenrolam, a ideia de Deus torna-se mais clara, até que no fim se diz: Deus é amor. E quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. João 4,16. Todos saberão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. João 13,35. Onde há medo, não pode haver amor. A melhor maneira de nos livrarmos do medo é compreendermos o amor divino. Se amares a Deus mais do que amas o teu micróbio, a tua doença ou a tua queixa, a tua carência ou o teu medo, ele será curado. Todos nós já ouvimos algumas histórias de pessoas excepcionais que foram capazes de caminhar entre animais selvagens na selva e sair ilesas. Há muitas outras histórias de pessoas que passaram por perigos extraordinários de outros tipos e saíram totalmente ilesas. Compreender Deus como amor é o remédio para o medo. O amor divino nunca falta e nunca falha, mas o importante é perceber que o amor divino tem de estar no vosso próprio coração e não pode operar a partir do exterior, por assim dizer. Quando as vossas orações não são atendidas, deve ser porque não cumpriram plenamente as condições da lei. É porque vos falta o sentido do amor por todos. Praticai o amor todos os dias e vigiai os vossos pensamentos, vigiai a vossa língua e as vossas ações, para que nada que seja contrário ao amor encontre expressão. Deus não é apenas inteligente, mas é a própria inteligência. Quando compreenderes claramente que este é um universo inteligente, isso fará uma grande diferença na tua vida. Um universo inteligente não pode ter desarmonia, porque todas as ideias devem trabalhar em conjunto para o bem comum. Também não pode haver falta. Um motor que tenha sido inteligentemente projetado não tem peças desnecessárias, nem lhe faltam peças essenciais. É especialmente importante compreender que Deus é inteligência, porque acontece por vezes que, quando as pessoas perdem a ideia infantil de que Deus é apenas um tipo superior de homem, vão ao extremo oposto e pensam que Deus é uma força cega como a gravidade ou a eletricidade. Isto significa que perderam todo o sentido do amor e da paternidade de Deus. E tal ideia é apenas um pouco melhor do que uma forma subtil de ateísmo. A Bíblia diz, com efeito, que aquilo que pensais que eu sou, isso serei para vós. Isto significa que se atribuirmos a Deus todas as qualidades de uma personalidade infinita, inteligente e amorosa, Deus será exatamente isso para nós. Então podemos dizer que acreditamos num Deus pessoal. As crianças e os jovens respondem rapidamente a uma oração para que a inteligência se manifeste através deles. Se se interessa por um jovem que está agora na universidade, peça várias vezes por semana que a inteligência se manifeste através dele e ficará surpreendido ao ver como o seu progresso nos estudos aumentará. Lembre-se também do facto maravilhoso de que quando trabalha para uma pessoa, o resultado permanecerá com ela para o resto da sua vida. Naquele aspecto de Deus em virtude do qual ele é capaz de se individualizar. A palavra individual significa indivisível, e Deus tem o poder de se individualizar sem se fragmentar, por assim dizer. Tu és, na realidade, uma individualização de Deus. Só Deus pode individualizar-se como um número infinito de unidades de consciência e, no entanto, não se separar de forma alguma, porque Deus é Espírito. A matéria não pode ser individualizada, só pode ser dividida, mas o vosso verdadeiro eu, o Cristo interior, o homem espiritual, o eu sou ou a centelha divina, como é chamado de várias maneiras, é uma individualização de Deus. Tu és a presença de Deus no lugar onde estás. O homem pode muito bem ser comparado a uma lâmpada. A corrente elétrica está presente em todo o circuito, mas só brilha no exterior.
Poder-se-ia dizer, figurativamente, que ela se torna consciente de si mesma na lâmpada. Do mesmo modo, a mente divina torna-se consciente de si em si. Jesus disse-lhes: Eu disse que vós sois deuses, João 10,34. Quando for chamado a desempenhar uma tarefa ou a assumir uma responsabilidade que te pareça demasiado grande, compreende que és um só com Deus e que a tarefa passará a ser da nossa conta e não da minha. Sabemos que Deus é Espírito. Mas o que é que isso significa? O Espírito é aquilo que não pode ser destruído ou danificado, é o oposto da matéria. A matéria desgasta-se, mas o Espírito não, porque é substância. A substância é definida como aquilo que não está sujeito a discórdia ou desintegração, aquilo que está subjacente a toda a manifestação externa real, essência ou natureza imutável. Aquilo a que as qualidades são inerentes, aquilo que constitui tudo o que é. Tudo isso só pode ser aplicado às coisas espirituais. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:24. Tu és Espírito. O Espírito não pode morrer e nunca nasceu. O seu verdadeiro eu nunca nasceu e nunca morrerá. Tu és um Espírito eterno, divino e imutável, é a tua verdadeira natureza. O universo inteiro é uma criação espiritual, mas nós vemo-lo de uma forma limitada. Se alguma vez viste uma janela de vidro estrelado, sabes que se olhares através dela para a rua, tudo ficará distorcido. No entanto, sabe que a distorção resulta do facto de olharmos de forma errada. A nossa falsa visão leva-nos a conhecermos-nos apenas a partir de um nascimento aparente ou de uma morte aparente, mas isso também é ilusão. Esta visão distorcida do espírito é uma realidade. O que conhecemos como matéria, realidade, é um mundo espiritual independente, incondicionado pelo mundo aparente dos sentidos, e isso é substância. A água procura o seu nível. Este é um princípio. Não se trata apenas do percurso de uma gota de água num determinado local, mas de todas as águas em todo o lado. Os ângulos de qualquer triângulo somam sempre 180 graus, independentemente do tipo de triângulo que se possa considerar, desde que seja um triângulo. O princípio é válido. Estes princípios eram verdadeiros há milhões de anos e continuarão a sê-lo daqui a 1.000 milhões de anos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:08. A oração é respondida porque Deus é o princípio eternamente manifestado da mesma forma. Quando rezamos corretamente, sintonizamos-nos, por assim dizer, com o princípio divino. A oração não pede a Deus que mude as leis para nossa conveniência temporal, mas faz-nos sintonizar com a sua lei de existência. Se Deus abrisse exceções porque estamos em grandes dificuldades, nunca saberíamos onde estamos separados, o que, dada a sua natureza, nunca poderia acontecer. Se a lei da gravidade fosse suspensa de vez em quando, sem aviso prévio, porque um homem muito importante caiu do telhado, imaginem o que aconteceria ao mundo. Um elemento químico, como sabe, é apenas o mesmo e nada mais. O oxigênio é um elemento porque não há nada nele além de oxigênio. A água, por outro lado, é um composto, uma combinação de hidrogênio e oxigênio. Assim, não existem outros atributos de Deus, como a sabedoria, a beleza, a alegria, etc., mas compostos constituídos por dois ou mais aspectos principais. Por exemplo, a sabedoria é o equilíbrio perfeito entre a inteligência e o amor. A beleza é o equilíbrio perfeito entre a vida, a verdade e o amor. Em toda a verdadeira obra de arte, encontrarás um equilíbrio entre estes três aspectos. O que Emmett Fox diz sobre o Eu Sou é que Eu Sou o que Sou é o nome completo e final de Deus. Qualquer outro nome limitá-lo-ia de alguma forma. Eu sou ilimitado, Deus é absolutamente ilimitado. E a única frase que pode expressar esse estado é Eu Sou o que Sou. Puro ser incondicional, ilimitado e sem qualquer especificação. Afirmar que Deus é algo particular implicaria uma limitação, pelo menos, uma circunscrição, e Deus é ilimitado. Reconhecer o Eu Sou é aquele que se apercebeu, não apenas acreditou,
mas apercebeu-se da sua unidade com o seu Cristo interior. Ele é real e verdadeiramente o mesmo, não que esteja próximo ou lhe pertença, mas que é idêntico a si próprio. Aquele que manifestou verdadeiramente o Eu Sou, o Cristo interior. Deixe um comentário dizendo eu sou um com a divindade e sinta que todas as coisas boas entram na sua vida. Agora vai para o próximo vídeo para continuares a aprender como manifestar a vida que queres, mas não sem antes dar um like, carregar no sino e já sabes, subscrever o canal, porque prometo-te que a tua vida vai mudar de uma forma incrível. Desejo-te o melhor na tua vida e vemo-nos no próximo vídeo.